Queridos irmãos, amigos, que o Mestre dos Mestres, Jesus, nos inspire, porque Ele é o divino mensageiro da luz, luz que ilumina, luz que desperta a nossa consciência cósmica para entender e assumir a própria vida, sem mais ignorâncias. A grande ignorância é se nascer sem saber para quê. É se viver sem saber como. É se morrer sem saber como e por quê. Vamos acordar, como insistia o mestre Arapiraca. A doutrina espírita é altamente esclarecedora. Através de leis da própria vida, ela prova e comprova a origem, a natureza e o destino do espírito, a própria vida. Queridos, o tema de hoje é o Espiritismo e seus fundamentos científico-filosóficos. Aliás, disso que se contém aquele livreto que eu dediquei ao centro. Ele se contém exatamente dos fundamentos científico-filosóficos, tanto que eles têm em destaque, em letra negrito, entre aspas, os 5 fundamentos. Mas vamos a interessantes detalhes. Sabemos que pelos anos 1800 surgiram estranhos e assustadores fenômenos nos Estados Unidos e países da Europa, França, Inglaterra, e foi convocado para explicar aquela estranheza ao mundo. Foi convocado um conceituadíssimo professor de Paris, conhecedor de várias ciências, de várias línguas, um perfeito comunicador, Dr. Denisard Hippolyte Léon Rivel. Sabemos que ele assinou a obra com Allan Kardec. O nome que ele tivera, encarnação antiga, quando sacerdote de uma tribo indígena, os druidas. Kardec, aceitando a missão, buscou logo a ciência. Ele precisava de muitos e muitos conhecimentos e buscou a filosofia, que é a reflexão sobre os conhecimentos. Mas ele não teve apoio, porque naquela época os conceitos eram materialistas e não se admitia que objetos inanimados se manifestassem com inteligência.
Porque, amigos, as mesas não apenas se moviam, elas se comunicavam. Como que ouvindo, levantavam a perna e batiam pancadas no chão, tantas quantas correspondentes à letra. Codificado isso, as mesas davam respostas ao que lhe era perguntado e com sabedoria. Então, meus queridos, Kardec, não contando com a ciência daquela atualidade, recorreu ao remoto. Foi buscar as teorias de famosos filósofos da Grécia Antiga, Sócrates e seu discípulo Platão, que viveram na Terra cerca de 400 anos antes de Cristo. E Kardec se encantou com aquelas verdades incontestáveis das teorias daqueles filósofos antigos que já diziam, por exemplo, o homem é uma alma encarnada que sofre na terra, querendo voltar aos seus primórdios, ou seja, à sua origem. Disseram mais, a alma padece, se perturba, se quiser dispor do corpo para o reconhecimento de algum objeto. Todas verdades incontestáveis. E mais uma preciosíssima. Há uma inclinação natural em todos nós de apercebermos menos os nossos defeitos do que os de outrem. E assim Kardec se debruçou sobre aqueles conhecimentos e fez uma magnífica descoberta, que os fatos tinham relação com os feitos ou os pensados, e assim chegou ao seu primeiro fundamento científico, filosófico, a lei de causa e efeito. Quer dizer, toda causa tem uma consequência, um efeito. E todo efeito tem sua causa, o primeiro fundamento. Querendo garantir que não existe acaso. Kardec, precisando de mais conhecimentos, tentou se comunicar com chamados mortos, dispondo de uns 10 médiuns, inclusive
duas jovenzinhas. Foi quando ele chegou ao segundo fundamento. Comunicação com os irmãos desencarnados, numa conclusão de que os chamados mortos continuam com a mente viva. O segundo fundamento, com mais perguntas e respostas, que o Kardec zelosamente e com sabedoria fazia a mesma pergunta a vários desencarnados, para extrair o exato do exato, de acordo com o nível de conhecimento científico daquele desencarnado. E assim, o Espiritismo se fundamentou em mais a pluralidade dos mundos, que existem, além deste, vários mundos, e todos habitados, graças à informação dos chamados mortos, dos desencarnados, com aqueles conhecimentos que eles tinham de outros mundos. E assim é que Kardec e sua equipe chegou a outra conclusão ou outro fundamento, que a vida possui várias existências, ao que ele chamou de reencarnação. Ré de novo, que se nasce de novo, ou melhor, se volta ao mundo, à terra, ao mundo que seja, várias vezes, num período, demorando um período, como que em aprendizagem, naquele mundo que ele serve de educandário. E assim foi que Allan Kardec pôde chegar à conclusão da reencarnação, outro fundamento. Mas, meus queridos, com todas essas verdades adquiridas, ele premiou o mundo num outro glorioso e consolador fundamento, a eternidade da vida, que a morte não existe. Então, bem justo que o Espiritismo seja considerado o grande consolador prometido por Jesus, em que a tristeza é menos triste, porque a morte não existe. Meus queridos irmãos, Kardec fundamentou, como dissemos, o Espiritismo nesses fundamentos, firmado na ciência e na filosofia, tanto que ele próprio declarou: se algum dia a ciência negar que o Espiritismo está errado, vale a pena ficarmos com a ciência.
Mas de todas essas pesquisas e esses reconhecimentos de Kardec, constituindo o Espiritismo, de que somos essencialmente espíritos, ele constatou que também se fundamentaram em leis da própria natureza, em conhecimentos com a ciência e a filosofia, as lições de Jesus. Constatando que Jesus foi aquele luminosíssimo Espírito que veio à Terra nos ensinar a viver e conviver. E se dizia filho, chamava de pai, veio nos falar sobre o Pai, mostrando e revelando a todos nós que o que ele chamava de Pai era a fonte cósmica originária, todo o poder, todo o domínio, ao que o grego deu o nome de Deus, que significa exatamente o poderoso, o dono de tudo, o que pode tudo. E foi assim que o Espiritismo chegou à religião, por consequência dessa verificação, e passou a se dedicar profundamente sobre Deus como a fonte cósmica, origem de tudo, de todos e de tudo e todos com que ele se identificou nos estudos. Meus amigos, reconhecidamente, o Espiritismo chegou assim à religião, que significa religação. Chegou à conclusão de que a fonte cósmica originária se manifesta e pode se manifestar através de todos e tudo. Amigos, lembremos que a irmã Silene marcou para hoje o que ela chamou de recomeço. Então, meus queridos, é muito oportuno que recomecemos fazendo considerações sobre esses impedimentos de presença personal. Lembremos que até o próprio Jesus teve necessidade de ausências ao que ele confortava. Os verdadeiros amigos nunca estão separados. Então, meus amigos, nós estivemos sempre juntos, sim, pela energia da alma. Somos ou não somos espíritos? Temos como espírito ou não temos também
capacidade de lidar com o invisível, vencendo distância. Consideremos que essa pandemia, com turbulência de corpo e de mente, é uma pandemia espiritual. E Kardec nos anima, nos conforta. Para isso é o Espiritismo. Não existe circunstância, por mais desagradável que seja, que não estejamos necessitados dela. Possivelmente estamos ou estávamos necessitados, sim, dessa circunstância. De uma parada nas atividades, nos servindo de estágio, e que tiremos disso os bons proveitos. Meus queridos, Jesus preveniu. No mundo, a vez de ter tribulações, sofrimentos, angústias, mas tende um bom ânimo, porque eu venci o mundo. Queridos, bom ânimo, sabemos, quer dizer paciência, compreensão. Bom ânimo significa compreendermos que essas dificuldades hão de nos trazer uns bons proveitos. Então, o que nos falta de presença material, que vamos nos servir desse isolamento, sem as tarefas costumeiras, isolados mais do lado de fora, e vamos cumprir o que a filosofia remota aconselhava: conhece-te a ti mesmo. Então, entremos em nós mesmos, em nosso eu profundo. Aproveitemos esse silêncio para uma revisão de valores. E por que não? E no nosso eu profundo, com a mais possível paz, façamos uma espécie de faxina na alma, revirando as gavetas, zelando pelas forças do bem e delatando o que nos convém. Tenhamos bom ânimo. Bom ânimo é orarmos, mas orarmos com confiança no poder e na misericórdia de Deus. Bom ânimo é vigiarmos. Já ensinou Jesus.
que sejamos em todos esses episódios atentos, observadores cuidadosos, procurando o mais possível agirmos e reagirmos de acordo com as leis da própria vida. Meus queridos irmãos, vamos tirar os bons proveitos desta pandemia espiritualmente. Queridos, vamos no que a irmã chamou e considerou corretamente de hoje ser um recomeço. Vamos recomeçar com bom ânimo. Vamos recomeçar na possível paz. Paz que cada um que a faz. Vamos recomeçar com a reforçada fé. Porque crer somente, saber que a vida existe, não basta. Necessário é fé. Sabermos no que a vida consiste. Precisamos, sobretudo, dessa fé consciente. Necessitamos de uma esperança corajosa para chegarmos logo à caridade. A propósito, a irmã Silene pede que seja lembrado a todos a Sexta dos Idosos, a necessidade das necessidades do momento presente, e que a doutrina espírita nos consola e nos dá uma salvação para as nossas necessidades. Kardec diz: fora da caridade não há salvação. Então, vamos fazer esse começo com possível esforço de atingirmos essa trilogia admirável: fé, esperança, caridade. Conscientes de que a mais confortadora fé, meus irmãos, meus amigos, é a certeza de que todos nós podemos ser melhores. Por quê? Porque todos nós já fomos mais ignorantes. Então, amigos, irmãos, queridos, vamos recomeçar. Vamos recomeçar deixando de sermos escravos do passado para sermos senhores do futuro. E vamos recomeçar com bom ânimo. Vamos recomeçar possível, poeticamente, fazendo da poesia uma oração. A que eu dedico recomeçar. Experiência não cresce pelo fato que acontece, mas pelo que fazemos dele.
na caminhada da vida, que este nosso isolamento não nos deixem de sabores, mas em degraus de subida, valendo o recolhimento para revisão de valores, trocando o derredor pelo nosso interior, com silêncio capaz da retomada da paz, a paz que cada um é que a faz, a paz que vale um tesouro, sem agitação nas lidas, sem a corrida do ouro, mas tarefas escolhidas, com placidez que produz um mensageiro de luz. Despertemos mais valores para engrandecermos a vida. Podemos ser bem melhores nesta marcha interrompida. Mais do que continuar, nós vamos recomeçar com madura experiência e educada consciência, não na mesma disparada, mas em marcha moderada. Pois que a pressa, mais do que a pressa vale, é a direção que se escale, sem tola competição, que só dá desunião e nos deixa em solidão. Valorizemos a emoção do convívio com o irmão e sem deixar adiar o radar, podemos recomeçar com o melhor jeito de amar. Irmãos, queridos amigos, e que assim seja.